Fala galera, beleza? E aí, como é que vocês estão? Você sabe quais são as metodologias que você pode utilizar para cobrar pelo seu 3D? Quais são os métodos que vários estúdios utilizam? Qual é o que você utiliza, se é mais vantagem ou menos de desvantagem? E o melhor, você sabe o quanto cobrar por esse 3D? Porque no final das contas não adianta nada você saber o método ideal, cobrar de maneira certa, mas não saber o quanto que tá valendo o seu 3D no mercado. Então nesse vídeo eu vou te mostrar tudo isso, mas não se esqueça de se inscrever nesse canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e já encaminhar para um amigo que está precisando disso aí. Então bora lá! Existem algumas formas de quem trabalha com 3D, do estúdio 3D, ou você que é freelancer e trabalha sozinho, de cobrar por um 3D. E nenhuma delas é certa ou errada. Acontece que algumas têm umas vantagens e outras possuem algumas desvantagens maiores. Eu vou começar por uma que é muito utilizada em vários estúdios por aí, que é cobrar por hora trabalhada. Como assim cobrar por hora trabalhada? É basicamente quando a gente cobra por um serviço. Então você calcula mais ou menos quanto tempo você vai demorar para fazer aquele serviço, quanto tempo que ele demora, e você vê o valor da sua hora, que você descobre lá calculando as suas despesas, calculando o seu lucro, calculando o seu salário, dividindo pelo tempo que você tem, você descobre um valor X de sua hora e aí você multiplica pela quantidade de horas trabalhadas naquele serviço. Mas algumas pessoas ficam se perguntando: poxa, mas eu ainda nem fiz o serviço, como é que eu vou saber quanto tempo que eu vou demorar para poder passar o orçamento para o cliente? Na verdade, isso está muito da experiência de cada profissional. Então, com o tempo, você vai começar a perceber quanto tempo você demora para fazer determinado trabalho. Às vezes, você é mais rápido em uma cena interna, mais devagar em uma cena externa, porque requer mais detalhe, e eu particularmente considero uma maneira muito boa de se cobrar, porque você não vai cobrar um valor engessado ali, um valor fixo. Você vai analisar a complexidade daquele trabalho e aí você vai passar o seu valor de acordo com o tempo estimado que você vai passar ali nele. Acontece que tem uma desvantagem nisso aí também. Então, como eu disse, todos os métodos têm as suas vantagens e as suas desvantagens. A desvantagem é que à medida que você vai começar a ficar craque no 3D, provavelmente você vai começar a trabalhar mais rápido, você vai começar a entregar o seu serviço mais rápido, você vai ter comprado uma biblioteca mais legal aí que vai te ajudar a facilitar o seu trabalho, você vai ter comprado materiais que já vão estar configurados. E aí o que vai acontecer? Uma contradição, porque ao invés de você cobrar mais, se você cobra por hora trabalhada e você demora menos para fazer aquele serviço, você teria que teoricamente cobrar menos, a não ser que você refaça o seu cálculo e aumente o valor da sua hora. Então você sempre tem que fazer esse balanceamento aí, ok? O segundo método que você pode utilizar aí é cobrar por tabela. É uma coisa que muita gente cobra aí também, vários estúdios, vários freelancers. E como é que vai funcionar cobrar por tabela? Um valor fixo por imagem. Então, independente se é uma imagem interna, se é uma imagem externa, até tem gente que gosta de diferenciar, mas normalmente quem trabalha por tabela tem aquele valor fixo por imagem. Então, ó, eu cobro, vou chutar aqui, R$500 por imagem. Então, se a pessoa vier fazer um trabalho grande ou um trabalho pequeno, vai ser o mesmo valor, porque você vai cobrar por tabela. E aí que tá a desvantagem também. É mais vantagem para você passar para o seu cliente, ele consegue entender de forma mais rápida, você consegue passar um orçamento mais rápido, porque aquele valor fixo ali você passa e aí ele vai decidir quantas imagens ele vai precisar. Só que acontece que você pode pegar aí trabalhos gigantescos para fazer apenas uma imagem e você vai demorar muito tempo naquilo. Em contraponto, você também pode cobrar o mesmo valor por uma imagem que nem vai te dar tanto trabalho assim. Então cabe a você analisar aí se vale a pena para você trabalhar por tabela. O terceiro ponto que você pode cobrar aí é por pacotes de imagem. Isso aí funciona muito bem caso você tenha aí, caso você queira flexibilizar o seu valor, então você acaba falando, ó, 3 imagens é X, se você fechar 5, aí você abaixa um pouco o valor, se você fechar 10, você trabalha sempre com pacotes aí de 5, 10, 15, 20 imagens. Isso é muito legal para o cliente, porque ele vai ver que às vezes é mais vantagem ele fechar um maior número de imagens, um pacote maior, pelo preço que você está cobrando. A desvantagem para você é a seguinte, é que se você começa a abaixar o seu preço para o cliente fechar mais, na prática você também vai trabalhar mais. Então às vezes nem é tão vantajoso você botar um valor muito baixo só para o cliente fechar mais imagens, sendo que você vai ter que se desdobrar para entregar aquelas 10 que poderia ter sido 5. Então, independente de qual seja o método que você utiliza, por hora trabalhada, por tabela ou por valor de imagem, a questão que você não pode
pode deixar de considerar é quanto tá custando um 3D hoje no mercado. Então muita gente escolhe o seu método e ainda fica na dúvida, será que eu tô cobrando barato? Será que eu tô cobrando caro? E basicamente, feita uma pesquisa de mercado aqui no Brasil, tá? Então esses valores valem aqui pro Brasil. Eu vou te passar dois parâmetros aqui que você pode começar a entender qual é o nível, qual é o valor que a galera tem cobrado por aí, tá? Isso não quer dizer que é o valor certo, que é o valor errado. Se você cobra mais por isso, massa. Se você cobra menos, às vezes, teoricamente, você vai ter que rever, porque você vai acabar vendo aqui, quando eu te falar, que os valores estão um pouco abaixo do que realmente uma imagem 3D tem valido, tá? Então, basicamente, como é que funciona o mercado? Não existe um mercado que vai te dizer assim, cobra tanto, cobra tanto. Não vai existir esse mercado. Você vai ter que sentir dos seus concorrentes quanto é que eles estão cobrando, e aí você vai ver qual é a média que a maioria das pessoas estão cobrando aí pela mesma qualidade do trabalho. Isso que você tem que comparar, porque a pessoa que cobra mais barato, você tem que se perguntar, será que ela está entregando a mesma coisa que eu? Será que a qualidade é a mesma que a minha? Será que o profissionalismo é o mesmo? Então, se for o mesmo e seu preço tá lá em cima, aí você que vai ter que se adequar aí ao mercado. Mas se você tá olhando e fala assim, não, mas eu tenho esse diferencial aqui, então você não tem que se comparar com essa pessoa não, ok? Você tem que balancear com profissionais de igual padrão. Eu vou falar dois valores aqui que são valores médios que a galera tem cobrado por aí. Existem praticamente na área da arquitetura, tá? Vou falar para o 3D de arquitetura, dois profissionais 3D. Aquele profissional 3D que trabalha para outros arquitetos, para design de interiores, para decoradores, para profissionais que projetam, que têm um escritório e terceirizam o seu 3D. E existe aqueles profissionais 3Ds que trabalham para construtoras, para vendas de empreendimento. Então são duas coisas bem distintas. O profissional que trabalha com a primeira leva de clientes, que são os clientes arquitetos, design de interiores, normalmente pela frente ele encontra o seguinte cenário. Pensa comigo aí se você é esse profissional e veja se não é verdade. Normalmente, esse arquiteto já cobrou um valor X ali pelo projeto, então ele já tá com um orçamento ali que o cliente dele já pediu desconto, etc. Ele já fez ali pelo preço que meio que dava para fazer. E aí quando ele precisa fazer um 3D de um único ambiente, de um único projeto, ele precisa de umas 4, 5 imagens ali para mostrar a sala por completo. Porque uma imagem só não vai atender às expectativas dele, porque ele precisa mostrar o projeto como um todo. E aí, se você coloca o seu valor lá em cima, para ele começa a ficar meio que pesado. No fim das contas, a gente sabe que existem profissionais aí que não estão cobrando tão bem no mercado e aí querem prejudicar o serviço dos terceirizados também, que no caso é você que faz o 3D. E aí o que acontece? Se você cobra um valor muito caro, ele não vai conseguir te pagar. Outra questão é a seguinte: quando você trabalha com arquitetos, existe um diferencial que você vai precisar fazer um trabalho muito mais redobrado do que quando você trabalha para construtora. Por quê? Porque o arquiteto ele tá super preocupado com cada detalhe daquele 3D. Então ele quer exatamente a tinta daquela cor, ele quer exatamente o móvel daquele jeito que ele planejou, ele quer exatamente aquela cadeira que ele colocou no projeto. Então existem nuances que você vai precisar tomar cuidado e isso vai redobrar muito o seu trabalho de 3D. Então basicamente a média que se traz no mercado hoje de uma imagem para um arquiteto, para um design de interiores, é de R$200 médios, tá? Isso eu não tô dizendo que é o certo, que é o errado, mas pelas pesquisas que tem saído do mercado de 3D do Brasil, essa é a média que tem se cobrado pelo valor de um 3D. E aí vale você analisar se realmente vale a pena você continuar nesse mercado ou não. Talvez seja interessante para você que prefiro um valor fixo, então você está precisando trabalhar por um valor fixo e aí algum escritório de arquitetura te contrata e aí tem aquele número X de projetos por mês, você recebe todo mês aquele mesmo valor e aí pode ser legal para você sim, que está procurando uma estabilidade sem precisar ficar se preocupando em procurar clientes aí. A segunda leva aí de profissionais 3D são aqueles que trabalham com construtoras, que foi o que eu falei, que é totalmente diferente. Por que é diferente? Os clientes que você vai trabalhar não são quem projetou aquele projeto, não são as pessoas que projetaram aquele projeto, não. É o proprietário que quer vender o imóvel. Então, basicamente, às vezes o dono da construtora lá tem um arquiteto dele, tem o design dele, tem o engenheiro dele e ele precisa vender aquele imóvel. E aí que tá
a grande sacada de você conseguir colocar um valor muito mais alto nesse 3D. Porque basicamente são pessoas que vão investir milhões de reais para construir ali um prédio, para entregar um apartamento, para entregar uma cobertura. E essa imagem 3D que você vai cobrar é parte do orçamento que ele tem para poder investir na publicidade, na propaganda, naquela propaganda que vai para a TV, naquela que sai em outdoor. Então, ele já está incluso nesse valor, ele já sabe que ele precisa gastar aquele valor, porque senão ele não consegue vender a propriedade dele, o imóvel dele, né? E aí, quando a gente fez essa pesquisa de mercado, basicamente os valores estão norteando entre R$1.000 por imagem. Aí você deve estar se perguntando, meu Deus, mas não é o mesmo 3D? Porque tem gente que está cobrando 200, tem gente que cobra 1.000. É porque, basicamente, o que você precisa entender? Você cobra mais por aquilo que a pessoa precisa mais. Então o arquiteto, no fim das contas, quem é que vai ver aquele 3D? Normalmente a rede social dele, o cliente dele, ok. Só que a pessoa que vai vender o imóvel, ela vai mostrar muito mais aquela imagem. Ela vai mostrar na mídia, ela vai mostrar nos panfletos, nos estandes, no shopping. Então ele precisa encantar aquele cliente, então ele precisa mais daquilo. E é aí que entra o seu valor agregado. É aí que entra onde você pode falar, não, essa imagem aqui tem um valor X e essa aqui não, certo? Então você que vai ter que decidir. A vantagem de trabalhar com construtor é que você não vai precisar normalmente ficar se preocupando com os mínimos detalhes do projeto arquitetônico em si, porque normalmente eles entregam o apartamento vazio e você sugere a decoração. Para quem é arquiteto, isso é muito interessante. Então aqui, como a gente trabalha com arquitetos também, a gente consegue fazer de acordo com o brief do cliente, um projeto ali para o 3D, uma humanização do projeto, sem ficar se preocupando com aquela tinta, daquela cor exatamente igual que o arquiteto escolheu. Então tem as suas vantagens e as suas desvantagens, cada tipo de cliente, mas basicamente eu queria mostrar para você que se você parar para pensar, o mercado imobiliário ele vai te dar muito mais chance de crescer financeiramente com 3D do que você trabalhando para arquitetos. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Já comenta aí embaixo o que você achou, ative as notificações para não perder nada, porque toda segunda e sexta às 17 horas tem vídeo novo aqui no canal. E já aproveita para encaminhar para aquele amigo que está precisando ouvir isso aí. Se inscreva no canal e ative o sininho. Até a próxima.